Segundou, hein? Com o Milan querendo vaga em competição europeia na próxima temporada e finalização aí da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, segunda-feira, mas com o Brasileirão. 2 jogos do Brasileirão e o tradicional Milan no cautio, né, do Campeonato Italiano. Não é isso? Eu gostei do jeito que você falou. Tá empolgado para essa segunda? Estou maravilhoso. Segunda é segunda-feira sempre... são dias bons, né? Sextas e segundas-feiras são os nossos melhores retrospectos. Isso. Espero mantê-lo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Joguinhos interessantes até pra segunda-feira. Tá 2 joguinhos de Brasileirão numa segunda. Não é tão comum assim, não. E vamos começar por ele. Campeonato Brasileiro, essa maravilha. 2 times que estão surpreendendo positivamente, pode-se dizer, né, Fábio Hermano? Bragantino contra Mirassol. É isso, jogo pela 7ª rodada. Esse jogo vai ser lá no estádio Cícero de Souza Marques, porque o Nabi Abichedi está passando por uma reforma, né? E aí esse estádio, que é um estádio municipal lá também, em Bragança Paulista, foi reformado ali pelo Red Bull. Ele vai manter aí, jogando na sua cidade, e vai mandar os seus jogos aí nesse estádio. O primeiro vai ser contra o Mirassol, 7 da noite. Mirassol, duelo ali de 2 equipes do interior paulista, Isso. né? O Mirassol que está surpreendendo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, só tem uma derrota até aqui, que foi lá na estreia, e fazendo gol em tudo que é jogo. Então vamos para ele, vamos analisar esse confronto, vamos para o Game Arena, o aplicativo que está pintando aí na tela para você, apostador. Inclusive tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Sempre importante se embasar aí para suas apostas esportivas. O Mirassol tá bem, mas o Bragantino tá bem melhor. 4 vitórias consecutivas, muito surpreendente. Brigou para não cair, né, ano passado, e esse ano só tendo o Campeonato Brasileiro praticamente para disputar, né? Tá aproveitando aí. Mal, touro louco, viu? Isso. Vamos ver os confrontos recentes, né? A classificação, né? 3º lugar, só atrás de Flamengo e Palmeiras, tá? Ótima campanha de início aí do Bragantino. E a equipe do Mirassol está ali na 14ª colocação, 7 pontos, né? Tá fora da zona de rebaixamento. Sim. Uma derrota só, uma vitória, derrota, 4 empates. É um time bem competitivo, né? Mais competitivo do que muita gente podia imaginar. Ofensivamente, muito bom o time do Mirassol. Bom, os 2 times, né? Vamos ver os confrontos recentes. O Bragantino também fez gol em todos os jogos, né? O Campeonato Brasileiro tá muito bem. Isso, ó. Venceu o Santos fora, 2-1. Venceu o Cruzeiro, 1-0 em casa. Venceu o Sport fora, 1-0. Venceu o Botafogo, atual campeão, 1-0 em casa. Aí perdeu pro Fluminense, 2-1, mas deixou o seu gol. E contra o Ceará, saiu atrás 2-0, mas no 2-2 e até poderia ter virado. Literalmente fez gol em todos os jogos e só tem uma derrota até aqui, fazendo esse destaque aí do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Realmente um início maravilhoso, né? E o Mirassol, dentro das suas proporções, muitos tratavam como um saco de pancadas da Série A do Campeonato Brasileiro, até porque começou perdendo lá para o Cruzeiro na estreia, mas foi um jogo que ele deu um calor no Cruzeiro, acabou fazendo um golzinho e depois disso, meu irmão, seguiu fazendo gol em todos os jogos. Contra o Fortaleza, por pouco não saiu com a vitória. Contra o Bahia, chegou a fazer gol anulado no final. Depois mete 4 no Grêmio. Depois, foi a única equipe que conseguiu empatar com o Juventude fora de casa. O Juventude tinha vencido os outros 2 jogos em seus domínios e empatou em casa com o Atlético Mineiro. Saiu na frente, tomou a virada e foi buscar o empate, né? Isso. Reinaldo, que inclusive vai estar com 3 ou 4 gols já nesse Campeonato Brasileiro, né? O Reinaldo. King Naldo, o grande. Pois é, velho. Ambas marcas bateu nos 6 jogos do Mirassol, hein? Olha aí. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional. 2 times que marcam muitos gols. E aí, Matheus Montenegro? Bom, a gente tem uma ambas marcas pagando 1,88. Vou até destacar. Porém, qual é o ponto que eu gosto de trazer? O Bragantino, ele não tem sofrido tantos gols assim, né? Várias partidas aí em 1-0 recentemente. Então a gente vai acabar se protegendo um pouco em relação a isso. Até vamos destacar também a vitória do Bragantino. Cruzeiro, Botafogo e Sport por 1-0. Por 1-0 todos eles. E o último foi o 2-1, foi? Isso. E, enfim, a vitória do Bragantino eu também acho que é uma boa, 1,89. Só que o que é que a gente vai fazer? Vamos justamente minimizar os riscos dessas 2 apostas e combiná-las. Ao invés da vitória do Bragantino, vamos no dupla hipótese. Ao invés do ambas marcam, vamos no mais de 1,5 gols. Então, a gente combina essas 2 opções em uma que eu considero mais segura e o custo-benefício, ao meu ver, acaba sendo melhor. Mesmo sendo uma odd mais baixa, por causa da segurança, eu acabo preferindo essa aqui. Por quê? A gente abre o leque. Pode ser 1-1, se eventualmente o Mirassol mantiver essa boa pegada e conseguir furar essa boa defesa do Bragantino, mas simultaneamente pode muito bem ser um 2-0 se o Bragantino continuar apresentando esse ótimo futebol. Meu palpite aqui é um 2-1 Bragantino. Eu até acho que vai bater as 2, vai bater a vitória do Bragantino e vai bater ambas marcas, ao meu ver. Aqui é a opção que eu considero mais segura, por isso vamos nela. Muito bem, então vamos colocar aí a nossa sugestão de aposta.
aposta, nosso stake aí para Bragantino e Mirassol, o dupla hipótese do Massa Bruta e o mais de 1,5 gols no confronto. Bom, e aí fechando de fato, né, essa 7ª rodada, temos Juventude e Atlético Mineiro, né? O Juventude que sempre vai muito bem em casa, contra o Atlético Mineiro, está na zona de rebaixamento. O jogo é segunda, 8 da noite, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude que tem a sua grande força aí, o mando de campo, né? O jogo lá em Caxias do Sul, sempre Todos muito os difícil pontos para foram em casa até agora. Pois é, 7 pontos, né, até aqui, todos em casa. Vamos para o nosso Game Arena, vamos ilustrar melhor aí. O Juventude que está à frente da equipe do Atlético Mineiro, né? Inclusive, o Galo veio de 3 jogos sem perder. Pode-se dizer que deu uma melhorada? Bom, vamos dar uma olhada já para cravar isso aí melhor. O Juventude está melhor qualificado, né, classificado, está em 13º com 7 pontos marcados, como o Fábio bem disse, os 7 pontos marcados em casa, 2 vitórias e um empate em seus domínios e 3 derrotas fora de casa, incluindo um 6-0 para o Flamengo, não à toa tem o pior saldo do Campeonato Brasileiro, menos 7 até aqui, e o Atlético Mineiro na zona, velho, uma equipe com apenas 6 pontinhos marcados, né, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas até aqui. É isso. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo Juventude, que fora ele perdeu do Inter 3-1, perdeu do Flamengo 6-0 e perdeu do Botafogo 2-0. Já em casa, até tropeçou contra o Mirassol, era um jogo para vencer, mas venceu o Ceará e venceu o Vitória como mandante. Também jogos bem viáveis em casa, né? E jogos difíceis fora também, né? A gente pode destacar isso aí. Pô, ele pegou logo o Inter, Flamengo e Botafogo. 3 equipes aí que pode-se dizer candidatas a título até do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, agora ele vai ter um joguinho mais complicado, talvez, eu diria, dentro de casa aí, contra um Galo que, por mais que não venha muito bem, no papel é um timaço. No papel, o Galo é time ali para G6, né? Agora tá faltando melhorar, sobretudo o sistema defensivo, né? Ofensivamente, o Galo até funciona bem, tem um ataque muito poderoso, fez 2 fora de casa aí contra o Mirassol, fez gol também contra o Caracas, venceu o Botafogo por 1-0, aí perdeu pro Santos numa partida muito ruim, fez 2 contra o Vitória, fez 4 contra o Deportes e Quique, a gente vê aí que o time conseguiu marcar gol em 5 dos últimos 6 jogos, né? Ofensivamente, até funciona. Precisa dar uma resposta, né, nesse jogo aí. Tá precisando vencer, né? Tá precisando vencer Só para vencer o sair Botafogo. Da zona de rebaixamento. Bom, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional. Vamos lá. Porque as odds apontam um favoritismo, Matheus Montenegro. Do Galo, hein? Do Galo, hein? Até surpreendente, hein? Porque o Galo não vem bem, né? Eu vou até destacar aqui o empate ao Juventude. Mas o gol do Juventude tá quanto? Só por 1,63 o empate do Juventude. Não, só o gol do Juventude em 45. Já tá quase bom. Se o apostador quiser esperar ali, um pouquinho. Se não sair um gol cedo, é uma boa, viu? Como a nossa missão é ser pré-jogo, já vamos adiantar aqui nossa aposta, que vai ser o ambas marcam, 1,86. Velho, vamos lá. Eu acho que o resultado final é difícil, porque o Juventude é muito forte em casa, então isso pode acabar prevalecendo. Por isso eu acho que o dupla hipótese de Juventude tem muito valor, mas ao mesmo tempo o Galo é mais time. E eu acho que o Galo, em dado momento, vai dar uma virada de chave e vai dar uma melhorada. Não imagino o Atlético Mineiro brigando para não cair. Lembrando que ano passado foi assim na reta final, né? Eu acho que o Atlético Mas ele Mineiro... estava dividindo a atenção Libertadores. Né? Ele foi finalista de Libertadores e Copa do Brasil, perdeu as duas. E quase cai no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é um jogo pra gozo, velho. A gente vê que o Atlético Mineiro, ofensivamente, tem funcionado, né? Marcou gol em 5 dos últimos 6 jogos. Marcou 2 fora de casa contra o Mirassol. Marcou 4 ali contra o Deportes aqui, que até dá pra relativizar, enfim. Mas fez 2 contra o Vitória. E vai ter um Juventude pela frente que sofreu gol em casa do Ceará, que levou 6 do Flamengo, que levou 3 do Inter no último jogo. É um time que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o ambas marcam acaba sendo uma pedida maravilhosa, até por causa da odd, tá? 1,86 é uma odd muito boa, custo-benefício maravilhoso. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam entre Juventude e Atlético Mineiro, fechando aí mais uma rodada da Série A. Bom, agora a gente vai para a Série A italiana. Temos Genoa e Milan, tá? Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Segunda, 3h45, lá no estádio Luigi Ferrari, 35ª rodada. Genoa que só joga sexta ou segunda, né? Por isso está quase toda semana sempre, aqui no BetSud. Você tinha que falar o nome do estádio aí com sotaque italiano, como seria? Luigi Ferrari. Luigi Ferrari. Isso. Perfeito. Bem nome italiano, né, velho? Luigi Ferrari. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Esse é o famoso jogo sem muita enrolação, tá, velho? É porque assim, a gente pode até relativizar o fato de que o Milan não faz uma grande temporada, caiu precocemente lá na Champions também, é apenas o 9º no campeonato italiano, mas vem de 2 vitórias seguidas, deu uma empolgada. Jogos difíceis. O Milan que tá ali, ó, vou botar a partir do Milan, 54 pontos. Ele tá a 6 pontos da Roma, que é a última equipe a conquistar a vaga. Eu acho que é isso, né? O campeonato italiano ele dá 4 só pra Champions. Né? Será que eu tô enganado? Eu acho que é isso mesmo. Enfim, de toda forma, tanto o Lazio contra a Roma ali estão com 60 pontos. Então o Milan tá 6 pontos atrás
restando apenas 12 pontos em disputa. São 20 equipes, temos 38 rodadas. Então, velho, o Milan não pode vacilar mais, né? Ele não pode vacilar mais, já vacilou muito, e tem pela frente um adversário que é o Genoa, ali de meio de tabela, e que meio que já deu uma largadinha. A gente vai observar isso aí pelos confrontos, começando pela equipe mandante. O Genoa, ele perdeu os 2 últimos jogos que disputou, não marcou gol nos últimos 3, na verdade, né, velho? E nos últimos 5, ele só ganhou uma e só marcou um gol. Isso. Nos últimos 5 jogos, o Genoa só fez um gol. São 3 derrotas, um empate e uma vitória. E a vitória foi em casa contra a Udinese, né? Quando ele pegou adversários mais difíceis, como o Juventus, ele perdeu, Lazio, mesmo em casa, ele perdeu, e até o Como ele perdeu. Enfim, é aquele time meio que largado, que já não passa confiança e que é difícil a gente buscar algo a favor dele, né? É isso. O Milan tem que vencer, né, para sonhar com vaga em competição europeia. Sim. Né? Ele que na rodada anterior venceu o Verona fora de casa. Venezia. O Venezia, né? E antes conseguiu a classificação para a final da Copa da Itália, fazendo 3-0 na Inter de Milão, né? Se tem uma coisa positiva do Milan esse ano é que ele não perdeu para a Inter, né? Em todos os jogos ele venceu. 4 jogos, não foi, se não me engano, e venceu todas, velho. Eliminou na Supercopa, eliminou na Copa Itália, não perdeu no italiano, enfim, muito bem. Aí fez 4 na Udinese, fora de casa. E aí é o que eu quero destacar, tá? Porque desses últimos 4 jogos, ele tem 3 vitórias e uma derrota. Mas as 3 vitórias foram fora, que é o caso aqui desse jogo, né? Aí empatou com o Fiorentina em casa, empatou com a Inter de Milão em casa, perdeu pro Napoli fora. Foi uma sequência muito difícil também do Milan, tem que destacar, tá? Só pegou times ali do topo. Quando ele pegou times da parte de baixo, meteu 4 no Udinese e 2-0 no Venezia. Então eu acho que são parâmetros aí para esse jogo, até porque foram fora de casa, para esse jogo aí contra o Genoa. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Milan, tá? Mesmo fora de casa. E uma odd que surpreende, mas já é muito uma boa. odd atrativa, né? Aqui para o nosso parâmetro, né? Que é sempre acima de 1,50, já Cara, podemos... tá muito né? boa e eu acho que pelo contexto não tem nem muita enrolação. Porque gols não velho. dá para confiar muito, porque o Genoa dá. não marca muito Não, gol é um e também jogo- não sofre tanto, Se né? fosse Então, pra gol, seria under. Mas, cara, tá a gente baixo a viu aí odd que do under, o Milan meteu 4-0 na Udinese recentemente. Meteu 3-0 na Inter também. Então, o Milan deu uma melhorada boa, velho. Se fosse pra buscar algo a favor do Milan, seria o empate em um Milan combinado com menos 3,5. Eu acho que essa aqui poderia ser uma boa pedida. Mas eu não duvido sair 4 gols nesse jogo, não, tá? O Milan meteu um 4-0, um 3-1, eu não descarto, não. Enfim, vamos na vitória do Milan. Eu acho que não tem enrolação. O Milan vem de 3 vitórias seguidas como visitante, vitórias com autoridade. Quando pegou adversários mais fracos aí, ele tem conseguido vencer. Ele não vem no retrospecto tão bom, mas pegou uma sequência muito difícil. Fiorentina, Napoli, Atalanta, Inter de Milão. Esses jogos são mais complicados. Os jogos mais fáceis, ele tem vencido. E é um Genoa que já tá meio largado, velho. A gente tá falando de um time que só fez um gol nos últimos 5 jogos, que perdeu as 2 últimas partidas. Então, sem muita enrolação, vitória do Milan, selo Hotbet, a melhor aposta dessa segunda-feira, por isso vamos com o stake dobrada. muito bem, então a vitória do Milan fica sendo a nossa principal sugestão de aposta nesta segunda-feira. Aqui do Bets do Dia a gente chega ao final, tá? Dessa edição, começando a semana, lembrando que tem jogos de volta aí da Liga dos Campeões, tá? Tem Libertadores também nessa semana. Coisa linda esta Copa semana. Sul-Americana, então fica ligado para não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Comenta aí o que você tá achando, se inscreve no canal, compartilha aí com mais gente que gosta de apostar, né? Comenta, faça suas críticas construtivas, isso. né? É sempre importante. Super importante. Então é isso. isso. Vai lá também no nosso site, tvbet.com, e nas nossas redes sociais, @tvbetoficial. Lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Aposta para você se divertir, é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Fábio. Tamo juntos. Até a próxima. Forte abraço.